Fala galera, beleza? Aqui é o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o tema é sobre exercício aeróbico. Será que exercício aeróbico, ou seja, aquela caminhada, pedalada, alguma coisa assim, atrapalha os treinos voltados à hipertrofia? Ou pior, será que faz catabolizar, ou seja, perder a sua massa magra? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Mas antes da gente começar, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, também deixa o seu like e ativa o sininho que é muito importante para você receber os próximos vídeos que estão vindo aí. Agora vamos de fato para o tema do vídeo. É uma pergunta muito frequente, será que realmente o exercício aeróbico atrapalha o treino de hipertrofia, vai atrapalhar meu ganho de massa muscular ou alguma coisa assim? E eu digo que é muito frequente porque eu também já tive essa dúvida quando eu comecei. Para quem não sabe, quando eu iniciei na musculação eu era extremamente magro, tinha apenas 51 quilos e meu objetivo era hipertrofia, ganho de massa muscular, ganho de peso. E aí eu evitava de fazer aeróbico porque todo mundo dizia que se eu fizesse aeróbico eu iria perder massa muscular, eu iria perder peso, eu não ia conseguir realmente atingir o meu objetivo. Mas vamos lá entender um pouco melhor por que as pessoas pensam isso. O exercício aeróbico, galera, ele tem um gasto energético. Isso é, eu estou aqui parado, estou gastando calorias. Isso é fato, para respirar, meus órgãos funcionar e tudo mais. Porém, se eu saio correndo, pedalando, caminhando muito rápido, alguma coisa assim, fazendo exercício aeróbico, eu vou aumentar o gasto energético. Ou seja, eu vou gastar calorias para fazer essa atividade, esse esforço que eu estou fazendo, que é o treinamento aeróbico. Entendido isso, então, muitas pessoas, na verdade a grande maioria das pessoas que buscam emagrecimento, a perda de gordura corporal, estão numa fase de cut, definição muscular e tal, elas normalmente aumentam o volume de exercício aeróbico para aumentar o gasto energético, ou seja, o gasto de calorias dela ao longo do dia, para poder alcançar o objetivo delas com mais facilidade, certo? Então cria-se o mito de que o exercício aeróbico apenas serve para isso, para você queimar mais calorias e emagrecer mais. Só que isso, na verdade, é um pensamento totalmente errado. O principal objetivo do aeróbico não é esse, pelo menos não deveria ser. O foco principal é em melhorar e aumentar o seu condicionamento físico, do seu coração, do seu pulmão e, consequentemente, melhorar a sua saúde no geral, assim como o condicionamento físico, como eu disse. Então vamos lá, 2 pontos extremamente importantes de entender agora logo no comecinho do vídeo. Primeiro deles, o exercício aeróbico não faz você catabolizar, ou seja, perder massa muscular, desde que você se alimente corretamente e não abuse desse tipo de exercício, que é o que a gente vai falar aqui no nosso vídeo. E segundo ponto extremamente importante, que a maioria das pessoas não sabe, mas na verdade o exercício aeróbico pode favorecer o seu ganho de massa muscular, ou seja, a sua hipertrofia. Como assim favorecer, Léo? Tá falando que se eu fizer exercício aeróbico eu posso ter mais resultados? E a resposta é sim, você pode. Inclusive, quando eu comecei a musculação, eu me arrependo até hoje de não ter feito exercício aeróbico, mesmo sendo muito magro, se eu comesse um pouquinho mais, se eu seguisse essas recomendações que eu vou passar aqui nesse vídeo, eu teria tido muito mais resultados. E por que o aeróbico melhora então a hipertrofia, Léo? Basicamente, o exercício aeróbico ele melhora, aumenta a sua angiogênese, que significa a criação de novos vasos sanguíneos. Assim como também, de certa forma, esse ganho no condicionamento físico vai fazer com que melhore a capacidade, ou seja, a eficiência desses vasos sanguíneos. Ok, Léo, mas o que isso significa? Super simples. Imagina que se você faz exercício aeróbico e você tem esses benefícios, você consegue bombear mais oxigênio e nutrientes para o corpo todo. Então você tem melhor e maior nutrição muscular, que é extremamente benéfico para nós que buscamos hipertrofia. Mas é claro que você também tem esse tipo de benefício apenas fazendo a musculação, sem exercício aeróbico, assim como vários outros exercícios físicos. Mas a grande questão é, o exercício aeróbico ele melhora ainda mais. Então, em vez de fazer só musculação, você pode fazer a musculação e o aeróbico junto, melhorando ainda mais essa capacidade. Lembrando também que isso que eu estou falando aqui, não existe nenhuma evidência científica mostrando que é extremamente significativo, do tipo assim, caramba, quem faz aeróbico tem o dobro de resultados. Não é isso que eu estou falando. Mas o ponto é, com certeza não vai atrapalhar seus resultados e ainda tem muitas chances de melhorar, nem que seja um pouquinho por conta desse motivo que eu falei. Mas, de fato, o principal fator que faz o exercício aeróbico favorecer a sua hipertrofia nem é só isso que eu falei, e sim o ganho no desempenho do treinamento. Como assim, Léo? Se você tem um exercício aeróbico na sua rotina, se você tem maior condicionamento físico, você consegue ter melhor performance nos seus treinos com pesos, ou seja, treino de musculação. Não necessariamente aumentando a força ou alguma coisa assim, mas sim que você consegue se recuperar muito melhor durante o seu treinamento. Eu, quando comecei a treinar, tinha muita dificuldade de fazer agachamento, levantamento terra, exercícios que eram compostos, ou seja, exercícios que usam muitas articulações e músculos do corpo, principalmente livres, ou seja, fora de máquinas, porque eu ficava muito cansado. Eu cansava muito mais o meu coração, o meu pulmão, do que necessariamente a musculatura. E o pior de tudo é que eu ainda demorava muito tempo para me recuperar entre as séries. E calma aí, não tem nada de errado você descansar bastante entre as séries, mas o ponto é, meu músculo estava preparado, eu podia fazer mais força, eu podia voltar a treinar com facilidade, mas eu não conseguia porque eu estava
muito ofegante. Isso prejudica muito o seu resultado, porque às vezes você está se limitando, você não consegue progredir as cargas, número de séries, repetições, enfim, evoluir o seu físico porque o seu condicionamento não está acompanhando. E por incrível que pareça, isso é um caso muito clássico que eu vejo na maioria das academias. Muitos e muitos alunos marombeiros, às vezes as marombeiras também acham que não precisam fazer exercício aeróbico porque querem só ganhar massa muscular e elas não aguentam nem sequer um treino completo de pernas ou um treino intenso de qualquer outro agrupamento muscular. E quando eu falo em intensidade, eu estou falando realmente de um treino pesado com cargas. A pessoa não aguenta colocar cargas altas porque ela não tem condicionamento para aquilo. Às vezes ela tem a força, tem a capacidade de progredir, de evoluir, ganhar mais massa muscular e não consegue por conta disso. Porém, lembra que eu falei que para não atrapalhar, para não prejudicar os seus ganhos e não fazer você perder massa muscular, você não deve abusar e também a sua dieta deve estar bem alinhada? Então vamos falar disso aqui agora. Recomendações, orientações que você deve seguir para fazer o seu exercício aeróbico e não prejudicar sua hipertrofia e ainda poder beneficiar ela. Primeiro ponto, vamos falar de dieta. Por que de dieta? Porque ela é extremamente ligada ao ganho e à perda de massa muscular também. As proteínas, principalmente, são um macronutriente construtor. Isso significa que elas são as principais responsáveis por manter a sua massa muscular, ou seja, fazer você não perder durante o aeróbico, por exemplo, e também ganhar massa muscular caso você esteja fazendo o treino correto e o resto da dieta também. E entendido isso, então, você deve ingerir no mínimo cerca de 1,6 grama-quilo de proteína, podendo ingerir até 2,5 grama-quilo. Mas normalmente, para a maioria das pessoas, algo em torno de 2 grama-quilo, essa média vai ser o suficiente. Inclusive, eu recomendo que você comece mais ou menos por aí. Ficar muito próximo do 1,6 pode ser um pouco perigoso, porque é o mínimo, e ficar lá em 2,5, por exemplo, pode ser que de certa forma um exagero. Não vai dar necessariamente mais resultados e a gente tem que entender que proteína é cara, então você não vai dar mais resultados porque não comer um pouco mais de carboidrato, gordura, né? Então fica perto de 2 grama-quilo que eu acho que vai ser o suficiente. Léo, não entendi o que é esse grama-quilo. Simplesmente você pega o seu peso corporal e multiplica por esse número. Então vamos supor, eu tenho 80 quilos, se é 2 grama-quilo, eu vou ingerir 160 gramas de proteína por dia. Para saber se você está perto dessa meta, se você está ingerindo a quantidade suficiente de proteína para não atrapalhar os seus resultados fazendo exercício aeróbico, você pode baixar um aplicativo contador de calorias. Tem, por exemplo, o MyFitnessPal e o Fat Secret, que na minha opinião são os melhores. Vou colocar eles aqui na tela para você dar uma olhada, baixar e começar a contar as suas calorias e também proteínas. Além disso, outra observação importante, você jamais deve cortar, zerar os seus carboidratos e gorduras da dieta. Eles também são igualmente importantes. E quer aproveitar todos os benefícios do exercício aeróbico? Faça uma alimentação equilibrada, moderada, sem nenhum tipo de restrição alimentar, proibição alimentar ou essas loucuras. E se você quiser saber um pouco mais como calcular suas calorias, macros, quanto que você deve comer, eu tenho um e-book falando exatamente sobre isso, chamado Fique no Shape Quanto que Gosta. O link dele está aqui na descrição. Agora vamos lá, continuando então as recomendações. A primeira recomendação que eu falei para vocês foi de fato a dieta, que é extremamente importante, principalmente as proteínas. Segundo ponto, agora a gente vai falar sobre exercício aeróbico e mais especificamente sobre os horários. Léo, qual horário devo fazer aeróbico para não prejudicar minha hipertrofia? Antes do treino, depois do treino, em jejum, à noite, qual horário? E a verdade é que tanto faz, desde que não seja imediatamente antes do treino. Então chegar na academia, fazer sua esteira, sua bicicleta e depois ir para a musculação, sim, vai te prejudicar. Por quê? Porque vai te deixar cansado, exausto para fazer a musculação. E a musculação é o principal exercício, é a principal modalidade que você deve focar para o ganho de massa muscular. Então apenas evite fazer antes do treino e faça preferencialmente depois do treino ou em horário separado. Se você treina de manhã, pode fazer o aeróbico à noite. Se você treina à noite, pode fazer o aeróbico de manhã, alguma coisa assim, tá? Inclusive pode sim fazer em jejum, não vai aumentar o seu catabolismo muscular, isso é mentira, tá? Se você seguir todas as recomendações que eu vou dar aqui no restante do vídeo e também aquela anterior que eu falei, de uma boa ingestão de proteína, carboidratos, gorduras e tal, enfim, uma dieta balanceada, você com certeza não vai perder massa muscular fazendo aeróbico, e ainda vai poder favorecer a hipertrofia. Vamos lá então, terceiro ponto, a duração desse aeróbico. Léo, quanto tempo eu tenho que fazer de esteira, de bicicleta e tal, para ter os benefícios do aeróbico, não perder massa muscular, não atrapalhar a hipertrofia e etc. E é claro que não existe uma receita de bolo, galera, a gente tem que entender que é um fator muito individual que a gente está falando, mas de uma forma geral, uma recomendação que você pode estar se baseando é o seguinte: fazer pelo menos cerca de 1/3 do treino que você faz de musculação com aeróbico. Pera aí, eu não entendi. Vamos supor que você treine 1 hora de musculação de segunda a sábado. Então você totaliza no final da semana 6 horas de aeróbico, certo? Então faça cerca de 1/3 dessa duração como exercício aeróbico na semana. Nesse caso, se a gente faz 6 horas de musculação, seriam fazer 2 horas de aeróbico no total da semana. Então você poderia dividir essas 2 horas como preferir. Por exemplo, 30 minutos 4 vezes na semana, ou então fazer 1 hora de aeróbico direto apenas 2 vezes na semana. Até é válido, mas eu prefiro sempre fracionar um pouco mais de pelo menos 3 ou
4 sessões por semana. Ah, Léo, mas eu treino musculação diferente, eu treino de segunda a sexta, 2 horas. A mesma coisa, faz a soma total do tempo que você faz musculação e tenta fazer 1/3 desse tempo como exercício aeróbico no final da semana. É uma boa margem para você garantir o quê? Que você vai estar assim priorizando a musculação e não fazendo muito aeróbico, né, de uma forma exagerada e muito abusiva. Mas uma observação importante também, você até pode fazer um pouco mais que essa recomendação, não tem problema, desde que não chegue a metade do tempo que você faz musculação. Então, se por exemplo, você treina 6 horas de musculação por semana, você pode fazer até no máximo 3 horas. Acima disso vai ser muito exagerado e pode meio que concorrer com a musculação, que é o que a gente chama de treino concorrente. Mas enfim, vocês já entenderam, então sigam mais ou menos essa recomendação, algo em torno de 1/3 ou então metade do treino de musculação como exercício aeróbico no final da semana, no total da semana na verdade, e sempre lembrando, o tempo, né, os minutos que você vai fazer, você pode sim distribuir da maneira que você quiser. Você pode fazer 5 vezes, 6 vezes, 3 vezes na semana, como preferir. Eu só recomendo que você não faça abaixo de 3 vezes e também evite fazer mais que 6 vezes, porque eu acho que é muito importante você ter um dia completamente de descanso, tá? Eu acho que é muito importante realmente para quem busca hipertrofia. Agora vamos para a quarta recomendação, que é sobre a intensidade do aeróbico. Qual a velocidade que eu faço na esteira, quanto que eu corro, eu devo caminhar, eu devo pedalar muito rápido, não pedalar muito rápido, enfim, como que faz a intensidade do aeróbico, Léo? A gente pode definir a intensidade do aeróbico em 3 principais classificações: intensidade baixa, moderada e alta. Sendo que para você saber qual intensidade você está fazendo, você deve avaliar através dos batimentos cardíacos. Deixa eu explicar um pouco melhor. A gente tem uma coisa chamada frequência cardíaca máxima, que é o maior número de batimentos cardíacos por minuto que o seu coração consegue fazer sob esforço. E para calcular isso é extremamente simples, é só você fazer a equação 220 menos a sua idade. Então, por exemplo, eu tenho 22 anos, nesse exato momento que estou gravando esse vídeo, eu não sei quando você está assistindo, mas o ponto é, então hoje, atualmente, o meu batimento cardíaco máximo, por exemplo, ou seja, minha frequência cardíaca máxima é 198 BPM, ou seja, 198 batimentos por minuto. É o máximo que o meu coração consegue bater durante o exercício. E aí, baseado nisso, a gente consegue então encontrar qual intensidade de exercício eu estou fazendo. A intensidade baixa é algo em torno de 40 a 50% da minha frequência cardíaca máxima. Então, se a minha era 198, como a gente falou antes, se eu ficar na faixa de 80 a 108 batimentos por minuto, mais ou menos, eu estou numa intensidade baixa. Para você entrar na intensidade moderada no exercício aeróbico, você vai variar entre 55% a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Em intensidade alta, algo em torno de 70 a 85% da frequência cardíaca máxima ou até mais. Beleza, Léo, acho que eu entendi o que você quis dizer, porém, como que eu sei quanto que meu coração está batendo por minuto para eu poder saber qual intensidade de aeróbico eu estou fazendo? E para isso é muito simples, existem 2 métodos. O primeiro deles é utilizando o smartwatch. Esse aqui que eu estou usando, mas obviamente existem várias marcas, tá? Esse aqui é o Mi Band 3, super bom, tá? Recomendo muito, ótimo custo-benefício, a Xiaomi não está me patrocinando, mas existem vários outros. O que é importante que você entenda, só para deixar claro também. Gasto energético, ou seja, o quanto de calorias você gastou no exercício aeróbico que os reloginhos mostram, são errados, tá? Não são precisos, independente da marca. Porém, os batimentos por minuto têm uma precisão muito maior, uma margem de erro muito mínima, então você pode se basear nisso. Caso você não tenha o reloginho, calma que tem uma solução. Lembra que eu falei que tem 2 principais métodos? O segundo método, então, não é tão preciso, mas você pode se basear, é o talk test, ou seja, o teste da fala. É um critério subjetivo, então não é algo tão preciso como, por exemplo, um número, ok? Mas você pode estar utilizando também caso não tenha o reloginho. E como que funciona esse talk test? Se você consegue, durante o exercício, falar de forma confortável, como, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, a intensidade é baixa. Então sabe quando você está caminhando, né, às vezes devagar, ou às vezes até meio rápido, e você está gravando um áudio, conversando no telefone e tal, aquilo seria uma intensidade baixa de um exercício aeróbico. Agora, se você consegue falar, mas não é confortável para você, está na intensidade moderada. Então, por exemplo, quando você está subindo uma lomba, sabe, e está falando no telefone, gravando áudio, ou então está dando uma caminhada um pouco rápida, enfim, está começando a ficar ofegante, está um pouco difícil, é desconfortável falar. Está na intensidade moderada. E se você realmente não consegue falar de forma confortável, fica muito ofegante, eu não consigo concluir a explicação, então a intensidade alta. Então, se você não tem um reloginho, pode se basear aí nesse talk test, tá? Que vai ser também uma maneira, né, subjetiva, não vai ser 100% preciso, mas pode estar te ajudando. Show de bola então, Léo, entendi, você me explicou muito bem a intensidade do exercício, agora eu sei, né, como definir, como distinguir qual a intensidade eu estou fazendo do aeróbico. E a dúvida é, qual que eu faço então, para não perder massa muscular, para não atrapalhar a minha hipertrofia e ainda poder favorecer ela?
E de uma maneira geral, o que eu recomendo que você faça é principalmente intensidade moderada e baixa na maior parte das vezes, podendo fazer intensidade alta no máximo 2 vezes na semana. Então, concluindo, foque principalmente na intensidade moderada e baixa, lembrando sempre que o seguinte, a intensidade baixa ela gasta menos calorias que a intensidade moderada, e a alta queima mais calorias que a moderada. O ponto é, quanto mais intenso, mais calorias você gasta. Isso não significa que é ruim. Lembre-se, se o dieta estiver alinhado, isso não vai ter problema, principalmente porque a duração de cada um desses exercícios tende a ser diferente. O que eu quero dizer? Para você ter realmente bastante benefícios fazendo uma intensidade baixa, você precisa fazer algo em torno de 30, talvez 40 minutos por dia, dependendo de quanto tempo você faz musculação, lembra? Já a intensidade moderada, a partir de 20, 25 minutos já é interessante. A intensidade alta, algo em torno de 15, 20 minutos, podendo ser até um pouco menos, mas não vai passar muito disso. Então a intensidade, querendo ou não, também dita a duração do exercício aeróbico. Porque imagina, fazer uma intensidade baixa, cerca de 10 minutos, não vai ter ganho nenhum no seu condicionamento físico, não é nada de exaustivo, nada de desafiador, não vai gerar uma boa adaptação no seu corpo. Então, quanto menos intenso aeróbico, normalmente maior vai ser a duração da sessão. E quanto mais intenso, menor a duração. Ah, são 4 vezes na semana, 30 minutos, então dá para encaixar aí uma moderada intensidade. Ah não, eu vou fazer diferente, vou fazer 3 vezes na semana, 45 minutos. Pode ser uma intensidade mais baixa. Primeiro defina o tempo que você vai fazer de aeróbico no total da semana. Aí depois você define os dias mais ou menos que você vai fazer, a duração. E aí de acordo com a duração você pode encaixar a intensidade que você acha que cabe melhor naquele momento. Sempre lembrando que a sua preferência que vai editar aqui. Não adianta você tentar fazer uma intensidade alta se você não gosta. Eu sou um, por exemplo, o Léo não gosta de fazer intensidade alta, pelo menos não com muita frequência. Então, normalmente meus aeróbicos são de moderada ou baixa intensidade. O ponto é, não existe regra, é isso que vocês precisam entender. Você deve fazer o exercício aeróbico de acordo com a sua preferência, sua rotina também não adianta. Se você não tem tempo para fazer número X de aeróbico, tantos minutos por semana, talvez você tenha que fazer menos, etc, tá? Então, a grande questão é, crie uma rotina de aeróbico que seja realista para você e que também você goste, seguindo mais ou menos essas recomendações todas que eu passei aí. Então, bora parar de ter medo de fazer exercício aeróbico, seu objetivo é hipertrofia, porque com certeza não vai te prejudicar. E eu tenho certeza que, se você começar hoje a fazer exercício aeróbico, lá no futuro você vai me agradecer demais, ok? E é isso aí então, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Por favor, se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe seu like se você curtiu do vídeo e também um comentário aqui embaixo, porque seu feedback é muito importante para mim. Dê sugestões de temas que você quer que eu traga, fale se você gostou do vídeo, não gostou, enfim, realmente é o seu momento para você me dar um feedback, ok? É isso então, até a próxima, valeu!